Dois países vizinhos nossos, Venezuela e Colômbia, estão à beira de um colapso, de uma guerra. Exatamente, né? Geralmente a gente se preocupa mais com questões lá do Oriente Médio, da Ásia, Rússia, etc. Mas os nossos vizinhos aqui estão à beira de uma situação bastante calamitosa. Inclusive, situação que já aconteceu várias vezes nas últimas décadas. No final dos anos 2000, inclusive quase que os dois países vieram às vias de fato. O Brasil foi responsável por mediar a situação para evitar um conflito bélico que realmente acontecesse. E a situação agora está se repetindo novamente. Duvido que dessa vez o Brasil vai tentar remediar a situação pela nossa situação política e geopolítica. Quer saber o que está rolando ali na fronteira entre Venezuela e Colômbia? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, pessoal, lancei um curso completinho para você pré-vestibulando e concurseiro. Vou deixar aqui na descrição o link do meu site, Prof. Ricardo Marcílio. Você vai ter um curso completo de geografia, com aulas atualizadas, lista de exercício, gabaritos, aulas semanais de geopolítica, atualidades, resumos mensais dos principais acontecimentos. Tudo, galera, é muito barato para você, menos 50 centavos por dia, para você ter acesso a todos esses conteúdos, tá? Então, link na descrição e contato direto comigo lá pelo WhatsApp, tá bom? Recomendo aí, baratinho para vocês. Bom, galera, vamos lá pro vídeo, De fato, o que está rolando é um conflito entre Venezuela e Colômbia, tá? Eu diria para vocês que a Venezuela é um país um pouco mais conhecido de vocês, é um país que talvez represente a mais extrema esquerda aqui no continente sul-americano. Mas a Colômbia, um pouco menos conhecida de vocês, é o que mais representa, talvez, a direita na América do Sul. Inclusive, é o principal aliado dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Da onde que vem essa questão, né? A gente sabe que a América Latina, de maneira geral, ela passou por uma série de experiências, ou pelo menos tentativa de experiências socialistas ou comunistas em meados do século XX. Aqui no Brasil, por exemplo, uma série de guerrilhas, na Argentina uma série de guerrilhas, e na Colômbia uma série de guerrilhas também, movimentos que lutavam pela derrubada do governo capitalista vigente até então, para a instalação de uma ditadura socialista, muitas vezes nos moldes da Revolução Cubana. Inclusive, um dos grupos que eu falo para vocês, vou falar para vocês hoje, a grande inspiração que eles têm é justamente a Revolução Cubana de 1959. Dessas várias guerrilhas que acontecem na Colômbia, dois movimentos que ficaram mais fortes, um mais, outro mais ou menos, foi as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e a ELN, o Exército de Libertação Nacional. Os dois foram, inclusive, aliados durante bastante tempo, cada um com seus interesses, claro, mas eles tinham um objetivo em comum, que era a derrubada do modelo capitalista e a instalação de uma ditadura socialista. E o governo colombiano, assim como uma série de governos na América do Sul, implantaram governos mais autoritários, mais fortes, com a prerrogativa de impedir a ascensão do comunismo, a ascensão do socialismo no seu país. Só que a Colômbia, outros países também, tá? Mas a Colômbia, de maneira mais exagerada ainda, além de lutar com as próprias forças, ainda pediu auxílio para o país que tinha mais interesse em impedir que o modelo cubano se espalhasse por outros países. O país é esse, Estados Unidos. Então a Colômbia, ela aceitou a instalação de uma série de bases militares americanas em território colombiano. Bases marítimas, bases territoriais, exército mesmo, tá? Bases aéreas. Ou seja, a Colômbia hoje, ela é um posto militar americano no meio da América Latina, no meio da América do Sul, tá? Por exemplo, em 2019, quando a situação estava bem tensa na Venezuela, possivelmente os Estados Unidos ia fazer uma invasão, talvez vocês se lembrem que até o Eduardo Bolsonaro foi lá para a área de fronteira, falou que a única solução era invadir a Venezuela, acreditava-se que o Brasil seria como se fosse um posto militar americano para a intervenção na Venezuela. Cara, pode até ser, de maneira logística, mas de maneira militar mesmo, quem ia realmente ajudar, se de fato houvesse uma invasão militar na Venezuela, seria a Colômbia. A Colômbia é o grande parceiro militar dos americanos aqui no território sul-americano, tá? Então a Colômbia, pós-Guerra Fria, né, década de 50, década de 60, começou a ter praticamente uma guerra civil ali no país. Movimentos guerrilheiros, por exemplo, as FARC, como eu falei para vocês, a ELN. A gente não pode esquecer dos cartéis que ali existem, cartéis de droga, que também não tem muito envolvimento com esses grupos guerrilheiros, mas também dominam uma parte do território colombiano e, claro, o próprio governo colombiano. Então, a Colômbia é como se fosse uma série de países dentro do mesmo país, uma série de territórios dentro do mesmo território. Territórios controlados pelas guerrilhas, territórios controlados pelo governo e territórios controlados pelos cartéis.
Por isso, a presença militar, as guerras sempre foram constantes na Colômbia, tá? Tem áreas que não são controladas pelo governo colombiano. É que nem no Brasil, por exemplo. Tem áreas, por exemplo, que não é a lei que rege ali o território, não é a lei do país. É a lei, por exemplo, ou do tráfico, é a lei, por exemplo, da milícia, ou coisa que valha, tá? Só que na Colômbia, isso é ainda mais forte. Desses grupos guerrilheiros, em 2016, as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que tinham uma orientação marxista, elas fizeram um acordo de paz. Porque, convenhamos, galera, passado as décadas, com a perseguição dos cartéis, com a perseguição do governo colombiano, eles fugiram para as florestas colombianas, a floresta amazônica, e perceberam que muito mais lucrativo do que ficar pedindo pelo socialismo e tal. Pô, beleza, né? A gente pode ter uma orientação socialista, mas ganhar um dinheirinho aqui, ó, com tráfico, com sequestro, com tráfico de drogas, tá muito mais certo, né? De muito mais dinheiro. Então eles foram progressivamente abandonando aquele ideal socialista comunista de meados do século XX e se tornaram um grupo praticamente aí, criminoso, etc, né? Enfim, não tinha, a orientação política ainda existia, mas na prática pouca coisa, né? Em 2016, eles resolveram fazer um acordo de paz com o governo colombiano, as FARC. As FARC prometia abrir mão do seu território e abrir mão desse movimento guerrilheiro e, em troca, a Colômbia daria a anistia e a paz e a legitimização. Ou seja, as FARC se tornariam um grupo legítimo no território colombiano e poderiam, inclusive, participar como movimento político, como um partido político. Como de fato isso acontece, tá? Hoje as FARC, só que não chama mais... Na verdade mudou de nome, né? Mas as FARC, oriundas, né, do movimento guerrilheiro, elas possuem 10 cadeiras no parlamento colombiano. E hoje é um partido político que se comporta como um partido político de esquerda, de fato, né? Só que grande parte das FARC não aceitaram esse acordo. É a dissidência das FARC que a gente fala, né? A galera que não aceitou o acordo que tinha sido feito e continua com o movimento de guerrilha. Nessas áreas de fronteira, principalmente na região de Arauco, a gente teve, recentemente, uma disputa entre esse ELN, que é conhecido como a última guerrilha colombiana, e esses dissidentes das FARC. Lutas pelas disputas ali. Disputas por áreas de tráfico, imigração ilegal, né? Todas as atividades ótimas aí que esses grupos ainda praticam. Esses conflitos levaram à morte de alguns civis e de 23 pessoas. Não sabemos ainda grandes informações, mais quantos foram os civis que morreram, etc. O governo colombiano já mandou tropas do exército para lá, o Iván Duque, né, grande aliado dos Estados Unidos, já mandou tropas do exército para lá, e até aí, galera, beleza, seria, óbvio que não é normal, né, mas mais um dia normal na luta contra essas milícias que existem na Colômbia. Só que, além de tudo, o Iván Duque acusou o exército, aliás, o Nicolás Maduro, a Venezuela, de estar abrigando a ELN e esses dissidentes das FARC. Porque, lembrando, a orientação da ELN e das FARC supostamente é uma orientação socialista, marxista. A Venezuela alegou que não tem nada a ver isso e fala que isso, até ridicularizou, tá? Inclusive o ministro de Relações Exteriores colombiano postou no Twitter, né? Olha, a gente tá aqui e tal, a Venezuela tá corroborando. O ministro de Relações Exteriores venezuelano ridicularizou e falou que, na verdade, isso é prerrogativa de como se fosse um subordinado aos interesses americanos para legitimar uma possível invasão americana, uma possível invasão colombiana. Segundo o governo venezuelano, eles não abrigam células dissidentes das FARC, nem da ELN, e a Colômbia só alega que sim, eles corroboram com esses dois grupos, porque aí, olha, tá vendo, ó, tá abrigando grupos aí que são considerados desertores, que estão ameaçando a Colômbia. Então isso motivaria, isso possibilitaria uma intervenção militar colombiana em território venezuelano, ou seja, seria um migué da Colômbia para, segundo os interesses dos americanos, invadir o território venezuelano. Fato é que a Venezuela já mandou tropas para a fronteira, porque sabe que está correndo perigo, inclusive nas áreas de fronteira entre Venezuela e Colômbia, do lado venezuelano. Também tem atuação desses dois grupos. A grande questão é, autorizado pelo Maduro ou não? Tá? E, do lado colombiano, novamente, também tem essas tropas militares. Dois países que são grandes rivais, um representando a esquerda, o anti-imperialismo americano, e o outro representando a direita, totalmente favorável à intervenção militar, à intervenção econômica, política dos Estados Unidos, acontece ali com dois exércitos na área de fronteira. Situação perigosa, hein, galera? O que você acha? Vai rolar uma possível guerra ali? Vocês acham que a chance de ter um conflito entre os dois exércitos é grande? Uma participação americana? Uma possibilidade de intervenção dos Estados Unidos ajudando a Colômbia para interferir na Venezuela? O que vocês pensam, pessoal? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau!